Se você ainda não está sabendo, recentemente foi finalmente feito o merge do Ethereum. E para você que não faz ideia do que se trata, isso quer dizer basicamente que nos próximos dias, semanas ou meses nós estaremos recebendo um monte de placa de vídeo usada em mineração no mercado de usados. Eu decidi fazer esse vídeo para vocês pegando informações com um membro do nosso grupo do Telegram que entende bastante desse negócio de mineração para falar quais são as placas mais seguras de comprar e aquilo que vai ser fria. E eu não estou falando de temperatura não. Então vamos comigo e vamos dar uma olhada quais vão ser as melhores opções de compra para quem estiver interessado em pagar barato às vezes em uma placa que foi usada para mineração. E vamos comigo também dar uma olhada no nosso grupo de promoções do Telegram. Estou deixando o link aqui para vocês. Eu sempre posto lá as melhores promoções que eu encontro, seja no AliExpress, Amazon, nas lojas de hardware do Brasil, para que vocês fiquem antenados e possam montar um PC Gamer sem gastar muito. Muita gente já deu aquela comemorada que finalmente a mineração de Ethereum acabou. Pois é, pessoal, apesar de alguns mineradores vão provavelmente continuar minerando outras altcoins, o fato é que hoje, pelo menos para quem paga direitinho as custas de energia elétrica, a mineração não compensa mais. Não é mais nem questão de pagar o custo do hardware e sim pagar a própria energia elétrica. Muita gente vai seguir minerando na proposta, na ideia de que algumas moedas podem se valorizar e acabar se tornando um caso aí de que você vai guardando até que tenha aí uma grana razoável e que vale a pena trocar por dinheiro. Mas a verdade é que a maioria dos mineradores provavelmente vão abandonar as operações e começar a vender o hardware usado, obviamente aumentando o volume disponível no mercado e diminuindo os preços. Pois é, pessoal, e é justamente na hora de comprar esse hardware no precinho que é importante você ficar de olho. Infelizmente, nós não temos como saber como que cada minerador cuidou de suas placas de vídeo. E eu dizer aqui para vocês que não é uma boa ideia comprar placa resto de mineração não é exatamente uma boa resposta. No fim das contas, muita gente, na primeira quebra da mineração, acabou comprando um monte de RX 570, 580, baratinho no AliExpress e se deu muito bem, tá com a placa rodando até hoje. O fato é que existem alguns modelos um pouco mais problemáticos e outros que podem ser muito interessantes, mesmo se tiverem sido utilizadas por muitos meses, 24/7 ligadas, minerando, e no final das contas elas devem ter uma vida útil muito boa, mesmo se você comprar elas hoje. E já que eu citei as duradouras RX 500, RX 400, que muita gente há 2 anos atrás comprou no AliExpress tipo por 300, 400 reais. Até hoje o preço dessas placas ainda não chegou nesse mesmo patamar. E existe um fato, galera, que eu não sei se vocês estão preparados para compreender, né? Talvez eu vá sofrer algum hate por causa do que eu tô falando aqui nesse vídeo. Ah, porque isso é bobagem, o chip não se desgasta, não sei o que, não sei o que lá. Mas, caras, é fato que as placas da série RX 400, RX 500 e até as GTX da série 1000 da NVIDIA já deram o que tinha que dar até em termos de mineração. Elas já passaram por 2 ondas de mineração, isso significa que elas muito provavelmente já ficaram ligadas muitas e muitas e muitas horas a 100% de uso, muito estresse no controlador de memória, muito estresse nas memórias RAM da placa de vídeo, algumas até mesmo com BIOS mod para subir além dos limites estabelecidos pelo fabricante. Na verdade, a maioria dessas RX 400 e RX 500 sofreram com essas alterações, o que acaba deixando aquela pista de que talvez não seja uma boa ideia comprar esses modelos usados. Eu tenho certeza que muitos desses modelos vão voltar a aparecer no mercado, porque mesmo com a queda no rendimento deles nessa última leva de mineração, no fim das contas muita gente acabou comprando por eles serem baratos. E o fato é que eles são baratos porque eles já vieram de uma leva de mineração anterior. Então, muito provavelmente, a construção da placa já não está nas melhores e até mesmo o chip já deve ter sofrido algum desgaste. Esse é, inclusive, um daqueles casos que o próprio TechLab noticiou de algumas placas sendo vendidas como novas, mas com um chip claramente gasto, né? Um chip que estava ali até amarelado na região do controlador de memória. São justamente essas placas e eu acho que isso é mais do que motivo para nós ficarmos espertos e não comprarmos aí um negócio que às vezes vai custar bem barato, mas que não vai ter uma durabilidade adequada. Não adianta pagar pouco e ter que pagar 2 vezes.
Seguindo na linha de placas que não é uma boa ideia pegar, nós temos as placas com memória GDDR6X. Aqui eu tenho os relatos do George, lá do nosso grupo de membros, que indicou que minerou com algumas dessas placas e, por conta dessa memória ser extremamente rápida, acaba que ela trabalha sempre numa temperatura muito alta. Algumas pessoas apenas viam a temperatura do chip durante a mineração e acabavam deixando de lado a temperatura dos módulos de memória, que no fim das contas é um dos componentes que mais sofre durante a mineração. E essas placas super rápidas da NVIDIA com memória GDDR6X muito provavelmente têm um bom nível de desgaste, seja nos próprios chips de memória ou seja na solda BGA que conecta esses chips com o PCB. Os modelos que vêm com esses chips são apenas os mais top de linha, começando na RTX 3070 Ti e acabando na RTX 3090 Ti. E certamente o fato de elas trabalharem frequentemente acima dos 100 graus Celsius, 24/7, deve ter limitado bastante a vida útil dessas placas de agora em diante. Então, eu não compraria esses modelos, pelo menos não a construção original delas. A gente já fala sobre isso daqui a pouco. E por último, mas não menos importante, mais uma dica do George é que um modelo específico da AMD pode ser bastante chato para comprar usado, às vezes até mesmo se foi usado em jogos. As placas da linha RX 5700, alguns modelos vêm acompanhadas com thermal pads de grafeno nas memórias. Esses thermal pads são super fininhos e substituem aqueles modelos brancos e azuis que frequentemente vêm nas placas. O problema é que quem pega para fazer manutenção nessas placas muitas vezes acaba rasgando esse thermal pad, o que torna ele inutilizável, e dessa forma fica muito difícil controlar as temperaturas da placa de vídeo. Você pode trocar esse thermal pad, mas só a substituição do thermal pad já custa bem caro, o que acaba tornando os modelos RX 5700 e 5700 XT bem menos atrativos para comprar usado. Agora sim, se tratando de placas que são mais tranquilas para se comprar da mineração. Galera, não tem só coisa ruim, tem algumas placas que realmente podem valer a pena porque elas trabalham muito frias ou porque eventualmente elas chegaram muito recentemente ou até mesmo porque elas simplesmente não mineravam bem. Nós temos como exemplo as RX 6600 recém-chegadas no mercado. Elas tiveram a atuação por muito pouco tempo, dificilmente tempo suficiente para causar algum dano de longo prazo, seja na GPU ou seja nos outros componentes. É lógico, sempre existe aí uma certa loteria, mas no geral me parece uma aposta bem segura pegar as placas da série RX 6600, que vocês vão ter aí um investimento relativamente baixo, um desempenho em jogos muito moderno e no final das contas o risco me parece aceitável. As placas como a 6700 XT para cima não eram muito mineráveis, elas gastavam muita energia para ter pouco resultado e por conta disso dificilmente participaram de mineração. Apesar, é claro, que não dá para descartar essa possibilidade, no fim das contas essas placas gastam pouca energia e costumam ser bem frias, então acaba sendo aí uma possibilidade de você comprar uma placa mais parruda que não tenha sido tanto utilizada ou se foi em condições que não chega a danificar a placa, como é o caso, por exemplo, com as placas com memória GDDR6X e outras placas que já estão sendo mineradas há muito tempo. Então, fica aí a sugestão, as placas da linha 6000 da AMD parecem ser uma boa opção de compra para quem vai pegar aí no mercado de usado nos próximos meses. E por fim, o que sobra são os modelos aí de ouro da NVIDIA, os modelos que ficaram trabalhando na mineração já há algum tempo, mas que não estão há tanto tempo e que trabalham bem frias. E esses modelos são a RTX 3060 e a 3070. Olhem que a 3060 Ti até é interessante, porém ela acabava trabalhando mais quente do que as 3070 na maioria dos modelos. Da 3070 Ti para cima nós temos os modelos GDDR6X, da 3060 para baixo, a 3050 no caso, nem minerava. Os modelos da série 1000 da NVIDIA, RTX 2000, são modelos que não aceitavam BIOS Mod, na maioria dos modelos pelo menos. E por conta disso também trabalhavam aí em condições não tão fora da condição de fábrica. Então, não são placas que estão com um desgaste tão alto a ponto de que tornem elas inutilizáveis tão rapidamente. Mas certamente os melhores modelos, se vocês puderem mirar neles, seriam as RTX 3060 e 3070. Esses modelos realmente trabalhavam super frios, não gastavam tanta energia e por conta disso o desgaste deles deve estar num patamar bem aceitável para quem for comprar usado. E então, se vocês estiverem considerando comprar uma placa de vídeo no precinho nos próximos meses, eu tenho duas dicas para vocês ficarem de olho. Mas antes disso, se vocês estiverem considerando esse conteúdo útil até esse momento, eu vou convidar vocês para se inscreverem aqui no canal.
deixem o like nesse vídeo, deixem um comentário, isso ajuda pra caramba o YouTube a entender que vocês estão gostando desse conteúdo. E vamos lá, galera, a primeira dica que eu tenho pra vocês é tomar cuidado com os preços. Vai ter muita gente querendo passar placa de vídeo usada a preço de placa nova. Então assim, preço, condição geral da placa, se tem ou não nota fiscal, se você consegue, às vezes, se for um terceiro, que você consegue ter contato com ele, para caso dê algum problema, você entrar com a garantia. Tem muita placa de vídeo com garantia estendida, aí com 2, 3 anos de garantia, e às vezes elas ainda estão na garantia. Porém, a maioria das marcas, você precisa ter a nota fiscal no seu nome, ou você precisa ter contato com o ex-dono da placa para que ele acione a garantia. Então, se a pessoa tiver caixa, acessórios, nota fiscal no nome dele e for uma pessoa que você consegue entrar em contato caso dê algum problema, isso já minimiza bastante os possíveis efeitos aí no curto prazo, pelo menos, é claro. Se você for ficar vários anos com a placa de vídeo, a garantia acaba não tendo mais cobertura. Mas a questão do preço é essencial. Se a placa de vídeo estiver custando 15% a menos do que o modelo novo, eu realmente recomendaria que você comprasse o modelo novo. E você que vai estar procurando aquela placa mais barata disponível, eu não tenho dúvida que os modelos que vão estar mais disponíveis a preços mais baixos vão ser aqueles que já passaram pela segunda onda de mineração. Ou seja, RX 400, RX 500, GTX 1000, essas placas já estão aí no mercado há algum tempo e muitas vezes o nível de desempenho delas é mais baixo até mesmo de que uma RX 6400, que é uma placa bem de entrada, disponível nova no mercado hoje. E dessa forma não faz sentido que elas vão ser vendidas a preços mais altos. O pessoal realmente vai pedir preços bem baixos, a tendência é o preço cair bastante. Acontece, pessoal, que se vocês comprarem essas placas usadas, a chance é que ela já esteja num nível de desgaste muito, muito alto. Até a GPU já está sofrendo a essa altura do campeonato. A GPU é provavelmente o componente mais durável de qualquer placa de vídeo e mesmo assim, após anos e anos de mineração, já começa a ser um problema. Se você realmente quer se aventurar nesses modelos mais baratos, eu vou sugerir que vocês foquem nessas placas remanufaturadas que tem à venda no AliExpress. Os vendedores pegam um PCB novo, substituem todos aqueles componentes que são mais suscetíveis à falha e utilizam uma GPU usada. Alguns vendedores até chegaram a vender placas como essa como se fossem novas aqui no Brasil, e vocês já sabem, isso deu rolo. Lá no AliExpress, pelo menos, fica um pouco mais claro, normalmente os vendedores mostram que o chip é reutilizado. Nem todos, é claro, né, gente? No fim das contas, sempre tem alguém querendo se aproveitar. Mas se o preço realmente estiver convidativo, pode valer a pena. Isso vale tanto para aquela RX 580, que tem menos SPs, né, que no fim das contas é apenas uma RX 470, mas que já chegou a custar R$500 no AliExpress, ou então a GTX 1650 de 3 GB, que já apareceu aí na faixa de R$650. Você que quer uma placa de vídeo bem de entrada, essas placas, elas talvez não tenham a melhor durabilidade, porém no fim das contas elas vão entregar um excelente desempenho a menos do que a metade do preço de uma placa de entrada aqui no Brasil. Então é algo a se considerar se você estiver querendo economizar o máximo. Agora, se você pode comprar um modelo mais novo, ficam esses modelos que eu sugeri anteriormente. Bom, galera, esse era o conteúdo que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que com esses pequenos pontos aí que eu passei para vocês, vocês consigam fugir de algumas frias que com certeza vão aparecer no mercado. E de novo, não estou falando de temperatura, estou falando de uma enrascada que você pode cair, às vezes comprar um hardware que custa muito caro e ter uma vida útil muito, muito baixa. Então, essas são as minhas sugestões. Se vocês tiverem mais sugestões para a galera que for procurar placas de vídeo agora, nesse período de fim de mineração, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar um like e se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Tenho certeza que tem outros vídeos aqui do canal que você iria gostar de assistir. Inclusive, eu vou deixar aqui o link de um vídeo que eu fiz mostrando uma GTX 1060 de 3 GB que eu comprei usada no AliExpress e mostrando os cuidados iniciais que eu tive com essa placa. Então, se você gostou desse conteúdo, dá uma checada nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos em um próximo vídeo. Valeu!